Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Tintim por Tintim. E este é o nosso último episódio do querido livro Quando Pecadores Dizem Sim. Esse livro aqui que a gente passou aí algumas semaninhas estudando, né, trazendo os resumos dele aqui. E foi muito bom, né, esse tempo. Antes de iniciarmos esse capítulo, eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto, esse projeto Tintim por Tintim, para se você chegou por aqui, né, de paraquedas, chegou aqui agora. Como esse é o último episódio, eu quero explicar um pouquinho como é que ele funciona, né, como é que o projeto funciona. E a gente inicia o capítulo, tá? Então, esse projeto eu iniciei ele lá no Instagram, e a ideia desse projeto é fazer vocês conhecerem bons livros, tá? Livros que de alguma forma acrescentaram e mudaram a minha vida. Então eu trago aqui, eu trouxe lá no Instagram o primeiro livro, foi sobre educação de filhos, sobre criação de filhos. E esse aqui é o segundo livro que eu trago, né? Sobre relacionamento, tá? Eu costumo fazer resumos desses livros com aplicações e trago aqui para vocês capítulo por capítulo, tintim por tintim, tá? Então é uma coisa bem assim explicadinha, bem nos mínimos detalhes que eu trago, tá? A visão do autor, enfim. E teremos a nossa terceira temporada, certo? Então, hoje a gente finaliza esse último capítulo do livro, mas nós não finalizaremos por aqui esse projeto, tá? Teremos aí a nossa terceira temporada. Eu ainda estou avaliando qual vai ser o livro, então eu preciso desse tempo, né? Eu vou avaliar qual será o livro para que eu comece a fazer os resumos e traga aqui para vocês, tá? Então, vamos dar início aí ao nosso último episódio dessa segunda temporada do projeto Tintim por Tintim, capítulo 10, Quando Pecadores Dizem Adeus. Esse é um tema que a gente não gosta muito de conversar, né? Que é um tema sobre a morte. Quem gosta de conversar sobre a morte? Mas é uma coisa que a gente precisa encarar e que a gente precisa ter em mente que isso um dia vai acontecer, seja primeiro com nós, seja primeiro com o nosso cônjuge, seja que demore 20, 30 anos, 2 dias, 1 ano, não importa o tempo, tá? Mas a gente precisa ter na nossa mente que isso vai acontecer e que daqui até lá, nós estamos vivendo o dia de hoje, a nossa vida, e a gente precisa viver isso para a glória de Deus, e a gente precisa impulsionar o nosso cônjuge para o céu. É isso que o autor vai trazer basicamente nesse capítulo. E o autor, né, já começa o capítulo dizendo que cada pessoa está unida a um cônjuge que está enfraquecendo. E ele vai usar aquele termo que é usado lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que é tesouros em vasos de barro. É assim que Paulo nos chama, nessa passagem que eu falei aqui para vocês. E o cuidado por esse vaso de barro faz parte do chamado do casamento. É o cuidado por esse vaso, né? Nós temos a alegria de preparar um ao outro para o céu. É isso que temos que ter essa alegria. Temos que pensar no sentido da morte dessa forma, tá? Porque nossos corpos, eles envelhecem, mas nós iremos para Cristo, tá? O nosso cônjuge, ele vai para Cristo. É assim que nós oramos. Claro que aqui estou falando de uma perspectiva de 2 cristãos que são casados, estão ali unidos em casamento, tá? Mas a gente sabe que tem aqueles casos, né, de que tem a esposa que intercede tanto pela salvação do seu marido, tem aquele marido que intercede tanto pela salvação da sua esposa. A gente sabe que tem esses casos, mas ainda assim nós temos que ter essa alegria em preparar um ao outro para o céu, mesmo que o outro ele não ainda tenha conhecido a Jesus como Senhor e Salvador, mas nós podemos impulsioná-los a isso. E a Bíblia nos ensina que nós façamos isso em
silêncio, o nosso proceder, as nossas ações é que vão mostrar Cristo para o outro. A palavra nos ensina isso, tá? E o livro nos traz a história de Mark e Carol. Lá na página 162, um pouquinho antes, inicia essa história. Deixa eu colocar aqui. Aqui ele vai, na página 160, ele vai contar um pouquinho dessa história, ele chama de história de renovação, que é a história de Mark e Carol. Ele vai dizer que eles tinham uma vida complicada, eles se conheceram na faculdade, se apaixonaram e começaram o seu primeiro ano de casamento. Só que como recém-casados, a Carol, ela caía em momentos de profundo desencorajamento e Mark achava dificuldade para ajustar o papel dele como marido. E ele passava muito tempo com os amigos, praticando esportes, assistindo programas esportivos na TV. E de acordo com Mark, eles pareciam solteiros que por acaso estavam casados. Deus começou a agir em Mark, né? Ele começou a ver com clareza, com profundidade o egoísmo dele, a irresponsabilidade dele como um sacerdote do lar. E o Senhor começou a iniciar nele uma renovação. Só que em paralelo a isso, Carol, ela descobriu uma doença, que é aquela esclerose múltipla, se eu não me engano. Esclerose múltipla progressiva. E é isso que eles chamam, né, da deteriorização do vaso de barro, que a gente falou, né, que é esse vaso de barro que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 4. E aí ele começou a passar por todo esse processo. Talvez ele pudesse passar por todo esse processo e ele se distanciasse ainda mais dela, né? Por causa disso, por causa dessa doença, mas não. Como ele estava passando por esse processo de renovação em Deus, aí é que, como se ele estivesse vendo Carol pela primeira vez, ele estava a amando como ele nunca a amou. E esse amor, ele vem de Deus. Ele diz isso aqui, que esse amor que ele sentia era de Deus, era fruto dessa renovação que o Senhor estava fazendo em sua vida. E aí a gente vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, que a perda, ela é real, mas ela não precisa tornar-se um fardo esmagador. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Essa passagem aqui é conhecida, né? Então, que essa perda, ela não precisa se tornar um peso esmagador em nós, tá? É isso que ele vai trazer em paralelo com esse versículo, né, de 2 Coríntios 4, 17. Ele diz, nós temos que ter confiança resoluta e coragem para enfrentar o futuro, independente da forma que acontecer, né? Todas as coisas provêm do Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo. E aí, ele finaliza o livro, ele traz primeiro uma citação de Piper, página 165, ele vai dizer: quando Paulo disse que suas aflições eram leves, ele não quis dizer fáceis ou sem sofrimento. Ele quis dizer que, comparadas ao peso da glória vindoura, as aflições são como penas na balança. Nossa. Eu acho que eu não preciso nem comentar isso aqui. E aí, para finalizar de fato o livro, ele vai trazer aqui um trecho aqui do que Charles Spurgeon descreve como o feriado do céu. E aí eu vou ler aqui para vocês, porque eu achei bem bonito, para a gente finalizar mais esse episódio do nosso Tintim por Tintim. E diz assim: o céu é sempre o céu, e está indescritivelmente repleto de bem-aventurança. Contudo, até o céu tem seus feriados, até a felicidade tem as suas exuberâncias. Naquele dia, quando a primavera do infinito oceano de alegria tiver chegado,
Que imensa onda de deleite inundará a alma de todos os espíritos glorificados, quando perceberem que a consumação do grande plano de amor aconteceu. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesma já se atraviou. Não sabemos ainda, amados, quão felizes nos sentiremos. Oh, quanto desejo estar lá, se eu puder apenas contemplar o Rei em sua beleza, na plenitude de sua alegria, quando tomará pela sua destra aquele por quem ele derramou seu sangue precioso e desfrutará da alegria que lhe foi proposta, em razão da qual ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, serei realmente bendito. Oh, que dia grandioso aquele em que cada membro de Cristo será coroado nele, com ele, e cada membro do corpo espiritual será glorificado na glória do noivo. Um dia virá, o dia dos dias, a coroa e a glória do tempo, quando os santos, vestidos com a justiça de Cristo, serão eternamente um com ele em vida, amor e união permanente, participando da mesma glória, a glória do Altíssimo. Como será maravilhoso estar lá. Então ele finaliza assim esse último capítulo, trazendo essa esperança, trazendo essa parte tão bonita do morrer, né? Trazendo de fato o que e como é que né? Nós estaremos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador. E isso é que nos deve encher a memória, tá? Não o medo, não a insegurança do futuro, não. É isso que nos deve encher a memória. Se o meu cônjuge foi primeiro, que eu me lembre que ele está com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu queria aqui? Claro. Mas a esperança do Senhor é o que deve nos mover e nos encher. E é como ele fala lá no início, né? Que tenhamos a alegria de preparar um ao outro para o céu. E assim a gente finaliza. Tem forma melhor de finalizar? Não tinha. De finalizar esse capítulo, não tinha, né? Muito bom esse livro, gente, muito bom. Se você não leu, eu convido você a ler. Eu apresentei para vocês aqui todo o livro, trouxe para vocês todo o livro como forma de resumos. Se vocês têm interesse, comprem, porque é um livro muito bom. Ele trata o relacionamento de forma tão profunda e tão singela, que fica aqui essa indicação. Espero muito que vocês tenham gostado desse último episódio do Tintim por Tintim. Não esquece de compartilhar com os seus amigos, né? Esse é um capítulo que é difícil de se conversar, quando pecadores dizem a Deus, e é um capítulo que precisa ser lido. É uma fase que vai ser vivida. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? E ter essa esperança viva em nosso coração. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir muito. Compartilha com os amigos, como eu já falei. E em breve, eu venho trazer aqui novidades com relação à nossa próxima temporada. Qual que será o livro que iremos trabalhar, né? Já fomos 2 assuntos aí, criação de filhos e relacionamento. Eu queria trazer um novo assunto, mas vamos ver. Me contem aqui nos comentários que assunto que vocês querem ver. Sobre doutrina, feminilidade. Me contem aqui, tá? Por favor. Eu vou esperar o seu comentário. Então é isso. Eu vejo vocês. Vai demorar um pouquinho, mas eu vejo vocês no nosso próximo episódio do Tintim por Tintim. Tchau, tchau.